E aí, maninhos? Tô muito feliz de poder gravar de novo as nossas videoaulas do workshop Viva Paleoarte. Eu acabei me dedicando integralmente para finalizar o livro O Brasil dos Dinossauros. E, nossa, vocês viram tanto ficou legal? Cara, foram 5 anos fazendo aquilo com a Nelly. 3 anos eu passei só desenhando. E se você não tem ainda o livro, me escreve lá no Messenger ou me manda um e-mail porque eu tenho alguns exemplares para vender autografado. Eu desenho desde os 11 anos e eu fiquei praticamente 10 anos desenhando apenas com técnicas tradicionais. Lápis de cor, guache, aquarela, nanquim, carvão e a minha preferida que é a tinta óleo. E aí eu gravei todo o processo de reconstituição do Pampadromius com lápis para mostrar para vocês como é que eu desenho no lápis grafite. Usei uns materiais bem baratos, mas com um resultado bacana. Então vem comigo. Geralmente a gente começa desenhando com um traço só, né? Então você pede para fazer uma reta, você faz uma reta num traço só. Quando eu descobri que se você fizesse vários tracinhos, você poderia ir atualizando essa reta ao longo do percurso, aí eu consegui fazer muito mais reto e muito mais leve também. E essa leveza no traço permite depois com que eu apague o quanto eu quiser. Por exemplo, você vai fazer um círculo. Você faz num traço só, você pode errar. Se você fizer em vários traços, não tem problema você errar. Você vai corrigindo. Você observa se ele está redondinho e vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. O esboço não tem problema, se é um esboço sujo. Na verdade, você vai atualizando o traço e depois você apaga. Ninguém vai ver o seu esboço no final. Esse lápis que eu estou usando é o 2B da Faber-Castell. Eu uso para fazer esboço. E geralmente eu uso os lápis HB, que é um pouco mais duro, mais claro, né? O 2B para fazer esboços e áreas de meios tons. E o lápis 6B, que é bem mais escuro e mais macio, eu uso para fazer as áreas escuras. Eu começo fazendo o esboço do Pampadromius com uma silhueta geral do que eu quero. Bem de leve, bem assim na forma geral. Eu vou colocar ele numa posição na folha que me agrada, proporcionalmente, no tamanho dele e a distribuição dele no espaço da folha. Né? Então eu escolhi fazer horizontal, porque eu acho que o pescoço e o crânio dele é mais largo do que alto. Né? E aí eu desenho. Se eu não gostei, eu não posso apagar. Eu não gastei muito tempo para fazer isso. E aí depois que eu fizer esse rascunho, bem de leve, eu dou uma apagada para refinar um pouco o traço e deixar ele também mais transparente. A borracha que eu uso é uma borracha dessas mais baratinhas, sabe? Tipo a marca Mercury. E eu estou passando um algodão para tirar esses farelinhos da borracha. Você pode usar uma escova própria para isso também. Assim a gente não espalha a gordura e o suor da mão na folha. Então vamos lá, depois que eu fiz essa silhueta, eu vou começar a desenhar o crânio dele. Observando o crânio dele exatamente como ele é. Procurei por várias referências. Começo pela silhueta maior, então pelo contorno geral externo do crânio. Não me importa que o esboço é sujo, ele é leve. E aí eu vou reforçando, eu vou escolhendo entre os traços sujos, vários traços errados, eu vou escolhendo o certo e vou reforçando ele de leve. E aí eu apago os traços que eu não quero, limpo com algodão e volto a refilar mais ainda. Agora eu dou uma apagada geral com a borracha mais deitada para clarear os traços. E agora eu vou deixar o traço mais fino, mais limpo, escolher o traço mais certo, detalhar mais. E eu uso os traços
passos errados como referência. Eu costumo até fazer o primeiro esboço geral em pé. Isso me deixa com uma sensação de mais pressa e aí eu olho mais distante para ele. E aí quanto mais detalhe eu vou fazendo, mais próximo eu vou olhando. Fiz um rascunho das vértebras, só para enxergar a musculatura que vai aderir a elas. Os dentes. Apago mais um pouco. Refilo o traço melhor ainda. Agora eu começo a desenhar as partes moles dele. A gente sabe que os répteis e as aves têm vários músculos responsáveis por fechar a mandíbula na base do crânio. Mas eles não têm músculos no rosto, e isso facilita o nosso desenho, mas às vezes os paleoartistas esquecem de colocar essa musculatura que é muito importante para o volume final do crânio dele. Já viram aquele papo do jacaré imenso atrás da cabeça dele? Aquilo não é do pescoço, aquilo é a musculatura que faz a mandíbula se fechar. É o músculo pterigóideos, que é um dos músculos mais fortes para fechar a mandíbula. E tem uma outra musculatura, que é o único músculo feito para abrir a boca, que é o depressor mandibulares. Tem vários outros que descem por dentro do crânio, se inserem na mandíbula, né? Que passam por essas fenestras atrás do olho e em cima do olho. Agora eu vou dar uma apagada nas fenestras, porque elas não vão aparecer por baixo da pele. Quando a gente observa os animais atuais, eles não têm as fenestras muito marcadas, a não ser que o animal seja subnutrido, né? Numa época de seca, por exemplo. Eu fiz a pálpebra e vou começar a detalhar o papo dele, as dobras. Mais apago, mais refinar. Agora a narina externa. Tem uns trabalhos do Whitmer muito bons sobre as partes moles do crânio. Agora eu vou fazer algumas dobras, porque eu imagino que a pele desses animais não era muito elástica. Então tudo que eles precisavam de extensão de pele deveria estar ali, como os lagartos, ou como as aves, né? Cheio de dobrinhas. Eu também não acredito que esses animais tinham os dentes para fora, em todos eles. E agora eu vou começar a fazer um esboço diferente. É o esboço da sombra que eu quero. Eu vou passar o lápis 2B bem de leve e vou marcar as partes que para mim estariam em sombra. Para isso eu vou imaginar a luz. Eu quero uma luz principal, vindo do lado esquerdo, frontal, e uma contraluz vindo do lado direito, posterior, e ainda uma luz de preenchimento, que a gente chama, por baixo, para a gente ver a forma dele. Então eu vou imaginar como que essa luz age sobre os tecidos dele, sobre o volume dele, e vou rascunhar essa sombra, vou sombrear ele rapidamente. Vocês podem notar, sempre tem uma folha sulfite me acompanhando. Isso aí é para eu não ficar com a minha mão deixando o meu suor e a gordura na folha. Então ela protege o desenho. Sabe quando você fica com a mão toda suja de preto, assim, os dedos? Então, essa folha evita isso. Depois que eu fiz o esboço da sombra que eu imagino nele, aí eu vou esfumaçar isso. Mas com uma técnica especial que eu aprendi com o Charles Lavezo, é um professor de desenho. E ele ensina a gente a pegar um guardanapo, dobrar ele assim em algumas partes e fazer um triângulo. E aí dobrar mais uma vez e fazer uma luvinha para o seu dedo. E aí você passa em cima do seu desenho, com suavidade, às vezes movimentos circulares, às vezes movimentos retilíneos, né? Isso vai fazer com que o grafite se espalhe melhor pelos vales e cristas da folha, né? Pelos poros da folha. Vai deixar ele mais preenchido. Isso é esfumaçar. Você poderia usar um esfuminho também. Com esfuminho você consegue esfumaçar áreas menores. Depois disso, eu vou fazer o esboço das escamas dele. Vou desenhar uma por uma, se encaixando no padrão de rosetas.
e observando animais atuais, lagartos, varanídeos. Isso tudo eu estou fazendo com 2B. Eu imagino que as escamas onde tem as fenestras são ligeiramente menores em algumas partes. E também nas áreas que ele deveria ter mais articulação, mais movimento, as escamas ficam menores, né, nos animais atuais. Então eu acho que esse padrão é replicável para os dinossauros também. Ao redor dos olhos, as escamas ficam menores e mais achatadas. No pescoço também, fazer as escamas menores. Agora eu vou começar a delimitar melhor o olho, a pálpebra dele, começar a sombrear as escaminhas, respeitando a luz que eu imaginei anteriormente e planejei. Esse olho eu estou me baseando no olho de uma iguana. E agora eu começo a sombrear mais detalhadamente as escamas dele, imaginando aquela luz e como cada escama reage à luz que incide a elas. Aqui eu estou usando o lápis 6B, que ele é mais escuro, mais macio. Lembrando que tem uma luz de preenchimento na parte inferior. Eu vou fazer nele por camadas, como se fosse na pintura mesmo. Então, uma camada é o sombreado de fundo, uma outra camada é o esboço das escamas, numa outra camada eu tenho a sombra das escamas, melhor, depois um maior detalhamento, depois estampa da pele, e assim eu vou. Essa parte que eu estou desenhando agora é a parte da inserção do músculo que vem lá do topo do crânio, e a gente pode observar isso nos crocodilos. Ele tem uma estrutura de escama ali diferente, porque não são escamas aderidas aos ossos, e sim a um músculo mole que tem que se movimentar. Agora estou aplicando mais uma camada com o lápis HB para que ele esmague o grafite do lápis 6B e do 2B e assim fique mais lisinho a imagem. Então eu uso o HB para isso, para que ele espalhe o grafite
entre os vales e cristas da folha mais homogeneamente. É a mesma coisa que a gente faz com lápis branco no lápis de cor. Primeiro eu faço a sombra entre as escamas e depois eu começo a sombrear as escamas imaginando aquela luz que incide nelas. A mesma coisa eu faço para o pescoço. Primeiro eu contorno as partes mais escuras entre as escamas, observando que às vezes na parte superior de cada escama ela não deveria ser escura. E aí depois eu aplico o sombreamento, respeitando as dobras, respeitando a luz. Entre algumas escamas são mais escuras, umas linhas. Isso são rugas, são marcas de dobras que eu imagino que ele teria, assim como alguns lagartos atuais. Agora eu vou começar mais uma camada. Depois que eu sombreei todas as escamas de uma forma geral, eu vou começar a reforçar as sombras das dobras do pescoço. Então é como se eu tivesse, se fosse uma escultura, eu teria feito primeiro o volume e agora eu vou iluminar. Passando o lápis HB para fazer a musculatura epaxial, né, a marca da musculatura que sobe, que acopla nos espinhos neurais das vértebras. Agora eu vou fazer um truque muito especial. Vou cortar um pedaço da minha borracha. E isso vai fazer um filetezinho bem fininho que eu posso segurar com o meu dedo. E agora eu vou apagar algumas áreas de luz para reforçar o volume das dobras. E aí depois que eu reforcei, eu vou lá e corrijo mais com a sombra.
como ela acaba apagando, inclusive, a área entre as escamas, depois eu preciso reforçar essa área. Começar a fazer o fundo. Com o lápis 2B, eu passo o lápis em vários sentidos e isso faz com que aquela luz de recorte que eu planejei no começo se destaque nele. Então, eu vou passar o lápis, ele vai ficar bem manchado por causa da folha. Eu estou usando uma folha Canson, 180 gramas por metro quadrado, é a gramatura dela, da marca Canson mesmo. Existem folhas muito melhores que essa, mas essa é a mais acessível e mais barata. Então eu estou imaginando que tem uma floresta lá no fundo que está desfocada, né? Agora eu vou pegar aquele mesmo esfuminho que eu fiz com um guardanapo e vou cuidadosamente espalhar esse lápis para que fique mais homogêneo. Agora eu vou fazer o olho. Observando os olhos de animais atuais, né? Aves, principalmente avestruz, casuar e também alguns lagartos, eu vou desenhar o relevo da íris lá dentro e a pupila, mas sem colorir a parte mais importante do olho, que é o brilho. Num desenho, é o brilho que faz com que a gente enxergue o olho como molhadinho e vivo. Os olhos das aves, eles têm uma córnea muito espessa. E isso faz com que a sombra, que a gente veja uma sombra vindo de cima em degradê para baixo. Fiz a membrana liquidante, um pedacinho dela ali, né? E agora eu estou reforçando a pálpebra. E alguns ajustes e retoques finais. E agora, para compor o fundo, eu vou fazer umas samambaias desfocadas em primeiro plano. Estou esboçando folhinha por folhinha. Primeiro eu imaginei o esqueleto da planta ali. E agora estou preenchendo o volume delas. lápis 6B, eu vou reforçar ainda mais as folhinhas. Alguns retoques. E eu vou assinar. Então essa foi nossa terceira videoaula do workshop Viva PalhaUarte. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o processo do grafite
Na próxima videoaula eu vou falar sobre lápis de cor. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever pelo Messenger, pode me mandar um e-mail. Para mim é um prazer, uma honra poder responder vocês. É isso aí. Viva a PaleoArte!